Queridos e queridas, belezinha? Bora aqui continuar. Agora nós vamos falar sobre parábolas e funções quadráticas, né? Algumas características disso. Então, quando nós estamos falando sobre uma função quadrática, né, automaticamente tem que ter algum valor elevado ao quadrado, né? O x tem que estar elevado ao quadrado, e este a aqui, ele tem que ser diferente de zero, porque afinal de contas, se for multiplicado por zero, o x ao quadrado não existe. Qualquer valor multiplicado por zero é igual a zero. Tá bom? Esses outros dois valores aqui, como o bx e o c, eles são facultativos. O importante é eu ter pelo menos um x ao quadrado aqui, tá? E quando você tem algum valor elevado ao quadrado, se nós fôssemos plotar isso em um gráfico, nós vamos ter uma parábola, né? Exatamente isso daqui. Ele desce, né? E logo depois ele sobe de uma forma não linear, né? Ele desce de uma forma quadrática e sobe de uma forma quadrática. E veja que como eu estou elevando os números ao quadrado, isso quer dizer que todos os valores que eu tenho, né? Portanto que eu não tenho nenhum outro multiplicador nem nada do tipo, serão valores positivos. Tá bom? Então, por exemplo, o valor que eu fiz aqui, a fórmula que eu fiz aqui, nada mais é que x ao quadrado. Então, o valor que eu tiver aqui na célula B3, né, elevada ao quadrado, e aqui menos 4, 8, 6 e assim por diante. Mesmo tendo números negativos, no fim das contas eu acabo tendo valores positivos. Né? Então, se eu começar a ter a segunda parte, que é a multiplicação do x por algum fator, então vou colocar, por exemplo, vezes 5, tá? 5 vezes o B3, né? E eu vou arrastar a fórmula para baixo. Então veja que onde está, ó. No fim ele vai descendo, ó, ele está 25, até que ele chega no zero, depois ele sobe para o 25 novamente. Né? A partir do momento que eu coloco um vezes 5 aqui, veja que eu já forcei a minha linha para a esquerda. Né? Então veja que chega uma hora que inclusive ele chega num valor negativo aqui. Né? Então eu tenho, por exemplo, neste ponto, eu tenho o valor menos 2,4. Agora, se eu colocar aqui um valor negativo, por exemplo, então eu estou multiplicando por esse valor negativo aqui, né? Eu estou subtraindo para ser mais exato, né? Então a partir deste momento eu vou arrastar a minha fórmula para a direita, tá bom? E ele vai ter valores negativos a partir do momento que eu tiver que o meu x ele for positivo, beleza? E se eu tiver aqui a questão das constantes, né? Então se eu voltando aqui no x ao quadrado, ele vai chegar no 25. Então se eu colocar, por exemplo, mais 5, então eu arrasto as minhas fórmulas para cima. Né? Então você pode ver que o valor mínimo que ela chega é 5 e o valor, se eu colocar aqui em negativo, o valor mínimo que ela chega é menos 5. Beleza? E nessa daí a gente tem algumas características. A característica principal que eu passei é a fórmula, a partir do momento que ela chega, ela é quadrática, então ela tem este formato ao qual eu mostrei. Obrigatoriamente, né, tem que ter algum valor elevado ao quadrado, né? Então ela possui uma função, ela tem uma fórmula, a forma, né, que ela tem é uma parábola, tá bom? E aonde ela chega no mínimo, né? Então aonde que ela, vamos dizer assim, aonde ela fica reta, deixa eu só tirar aqui o x, né? Então vou colocar aqui e voltar aqui ao normal. Aonde ela fica reta, então ela faz uma curva, né? Ela vai descendo, 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 descendo. Vou fazer aqui algo bem bestinha, tá? Então ela vai descendo, 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 até que ela chega num ponto a qual ela fica praticamente reta, depois ela volta a subir novamente, tá? Aqui acaba ficando num valor mais positivo. Deixa eu tentar baixar aqui, aqui tá quase um cúbico, mas assim por diante, tá bom? Qualquer valor elevado a uma potência positiva, tá? Ela vai ter esse formato, que é uma parábola. Quanto maior a potência que você vai colocando, maior é mais ela sobe, tá? Então ela vai ter um valor muito maior. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui um elevado pela quarta potência, veja que ele vai ter, ele parece aqui embaixo ele vai ficar aqui mais reto aqui embaixo, né? E logo depois ele vai aumentando. Então, quanto maior a potência que você vai tendo, maior é
essa barriga que ele vai tendo aqui embaixo, tá? Mas em si, quando nós estamos tratando de um valor positivo, ele vai ter essa parábola, né? Então ele vai chegar uma hora que ele vai chegar lá embaixo, ele vai ficar reto, né? E aonde ele fica reto é aonde nós temos o nosso vértice, que neste ponto aqui que nós estamos falando exatamente no zero, beleza? Então assim, qualquer valor positivo vai ter esse formato ovalar, né? Vamos dizer assim, de ovo, né? Da ponta do ovo, mas é uma função quadrática que ele não tem aquela barriga que nem fica numa função elevada à quarta potência ou coisas do tipo. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, né? Que aqui nós estamos falando somente de funções quadráticas. E no próximo vídeo a gente vai fazer uma formulinha e relembrar algumas outras coisas. Beleza? Beijo na bunda, até mais.